Na maioria das vezes, pré-julgar alguém pode ser uma presunção tola, vindo de pessoas que não se sentem bem ao verem outra em uma posição em que gostariam de estar, mas não têm autoconfiança ou autocontrole suficiente para enfrentar certos desafios. Isso ficou muito claro quando a agora conhecida Susan Boyle entrou no palco do Britain's Got Talent, a versão britânica para a apresentação de novos talentos da música. Ao se apresentar e dizer sua idade, 47 anos na época, o público teve uma reação aquém do esperado, como se ali no palco estivesse uma dona de casa sem qualquer talento, usando um vestido que parecia ter saído de um batizado. A única coisa que o público conhecia de Boyle, antes de sua fantástica e inesperada apresentação, veio de uma rápida entrevista que ela deu ainda do lado de fora do estúdio, onde normalmente os candidatos esperam até serem chamados. Por isso, ficaram sabendo que ela era solteira, morava sozinha com seu gato Peebles, em uma moradia social que pertenceu aos seus pais já falecidos. Susan era o tipo de pessoa que só se socializava quando ia à igreja. Além disso, disse ser virgem. Nunca me beijaram, ela afirmou. Uma pessoa bastante humilde que, no entanto, não baixou a cabeça perante um público que parecia querer fazê-la desistir e de um jurado que fazia questão de transparecer certo cinismo em seus sorrisos. Porém, assim que Susan abriu a boca para cantar, não houve uma viva alma dentro do auditório que não tenha se levantado e aplaudido. Os jurados, incluindo o exigente Simon Cowell, que não coincidentemente é o criador do programa, bem como do American Got Talent, também se mostraram não só surpresos, como também orgulhosos de verem que o tempo usado por Susan poderia estar se transformando num dos melhores momentos do programa. E realmente foi, pois viralizou no mundo inteiro, fazendo até mesmo os produtores mudarem algumas regras em relação à transmissão. Susan Boyle, mesmo que jamais tenha imaginado isso, mudou sua vida para sempre. Primeiro, porque se tornou a sensação midiática do momento, especialmente por ter mudado completamente o comportamento e a visão que o público inglês tinha antes de ela cantar. Segundo, porque ela passou a simbolizar algo muito maior do que ter talento para cantar. De acordo com um artigo do jornal espanhol El País, os britânicos estavam acostumados com as belas vozes, normalmente vinculadas a rostos bonitos, como foi Sandy Shaw, nos anos 60, e Eliane Page, nos anos 70 e 80. Quando ficou conhecida, tornou-se onipresente. Ela virou manchete de noticiários em vários países europeus, sendo assunto viral em blogs famosos e ainda contando com a ajuda indireta de artistas de Hollywood, como Ashton Kutcher e Demi Moore, que compartilharam o vídeo da apresentação de Susan. E como um vírus, daí a palavra viralizar, o vídeo foi se espalhando rapidamente, até atingir as milhares de visualizações que teve. Para se ter uma ideia, o vídeo alcançou 100 milhões de visualizações em apenas 8 dias de publicação no YouTube. De uma total e solitária desconhecida, a tutora do gato Peebles, Susan Boyle, havia se tornado a mulher mais famosa do mundo. De uma pessoa despercebida nas ruas, passou a conhecer de perto o real significado da palavra assédio. Ela passou a ser a bola da vez nos programas de entrevista, como os famosos Larry King e Oprah Winfrey, 2 gurus da televisão norte-americana pelos quais grande parte dos artistas aguardam anos para serem convidados. Em uma semana, Susan participou de 60 entrevistas, e na maioria delas, devido ao seu jeito simplório e sua humildade visível. Deixou os entrevistadores sem jeito e, às vezes, com um grande vazio no ar. As respostas de Susan eram geralmente curtas e rápidas, e não davam vazão para réplicas ou para ela mesma continuar enchendo linguiça. Dependendo da pergunta, ela simplesmente respondia: "Nada pessoal, mas não vou responder a isso." Mesmo assim, a cantora era, para a maioria, pelo menos, a preferida para ganhar o BGT. A competição foi acirrada, com vários talentos dividindo o palco com ela, e Susan se apresentou como nunca. Porém, o final do concurso não foi como esperado. Nem mesmo pelo público. Ao ser anunciada como a primeira dos 3 candidatos para a final, a reação de Susan foi de espanto. Minutos depois, veio o resultado inesperado pelo público. O vencedor do Britain's Got Talent foi o grupo Diversity.
e Susan ficou com o segundo lugar. Ao invés de chorar ou fazer cara de quem não gostou, Susan sorriu e aplaudiu, mostrando-se muito mais como parte do grupo do que como uma concorrente. Mas por que Susan perdeu? Na época, muitos meios de comunicação observaram que sua fama mundial acabou não a beneficiando, uma vez que o imprevisível público decidiu apoiar um simpático grupo de jovens dançarinos em vez de uma mulher que já era uma estrela mundial por completo. Tudo bem que ela já fosse um fenômeno, diziam as pessoas, mas por isso mesmo ela deveria ter ganhado o BGT de 2009. Naquele mesmo ano, Susan concedeu entrevista a uma TV espanhola em que disse ter sentido uma pressão enorme sobre ela e a sensação de estar se afogando. Ela relatou também que após o concurso de 2009, se lembra somente de terem-na colocado em uma ambulância e ir parar num hospital. Segundo ela mesma, a reação foi resultado de semanas de treinos vocais, exaustão e pressão. Só que Susan não parou. Na Escócia, seu país natal, ela é tida como uma grande artista, se não a melhor cantora escocesa. Segundo foi dito em um canal do YouTube, ela é considerada uma das pessoas mais ricas da Escócia. No entanto, pensar que devido à fama, a cantora mudou-se de sua humilde casa é um ledo engano. A primeira coisa que ela fez foi comprar o imóvel em que já morava desde quando seus pais eram vivos. Por este imóvel, ela pagou 75 mil euros. Depois disso, aconselhada pelos papagaios de pirata, comprou uma luxuosa casa no valor de 450 mil euros. Contudo, Susan não é uma mulher que se vangloria mostrando seus bens, e muito menos quis sair de sua modéstia. Não ficou muito tempo nessa nova residência. Preferiu deixar 2 sobrinhas morando nela e voltou à sua residência natal, fazendo algumas modificações. Apenas comprou uma casa vizinha e aumentou a sua. Segundo a cantora, a casa onde nasceu é onde ela se sente realmente feliz. Susan pagou o preço da fama e, além do mais, segundo o jornal Daily Mail, ela não teve qualquer suporte psicológico para lidar com sua nova vida. Mesmo a produtora do BGT, a Talkback Thames, admitiu não ter submetido Susan a testes psicológicos antes de alçá-la à fama. Depois do que aconteceu com ela, a produtora reviu suas regras de participação. Em 2013, Susan foi diagnosticada com síndrome de Asperger, que é o nome dado à condição de quem tem autismo. A imprensa não a deixava em paz e passou também a registrar alguns momentos vexaminosos protagonizados por ela em alguns restaurantes e em até aeroportos. Em alguns desses incidentes, foi necessário que a polícia intervisse para acalmá-la. Desde o Britain's Got Talent, Susan gravou 8 álbuns, fora alguns trabalhos feitos em parceria. Tudo isso somado rendeu algumas milhões de cópias vendidas e uma garantia financeira respeitável. Em 2019, ela participou mais uma vez do programa de talentos, na versão americana do programa, mas desta vez perdeu para um mágico chamado Xin Lin. Contudo, Susan continuou fazendo o que mais gosta: cantar. Ela canta no coral da igreja que frequenta em sua pequena cidade. Além disso, dedica-se a causas sociais e à família, composta por 8 irmãos e vários sobrinhos. Susan foi quem deixou a fama, não o contrário. Ela é o quadro vivo do que a fama faz com as pessoas, especialmente quando vem de forma tão repentina e inesperada. Ela ainda ganha uma boa soma mensal, mesmo porque suas músicas ainda são constantes em plataformas como o Spotify e o próprio YouTube. Seu gato Peebles, infelizmente, se foi de velhice. E é assim que a cantora quer deixar esse planeta quando chegar a hora, em paz e perto da família que ama.